na sequência do nosso programa, trazer uma reflexão bíblica baseado na lição de número 10, que estamos estudando nesse trimestre, lição da CPAD, e sempre aos sábados trazemos uma reflexão. O tema desta semana é Provai se os Espíritos são de Deus. O texto está em Neemias, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 10, quando diz: entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meatabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? Quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que, eis que, não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra, porquanto Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Vamos ler também na primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 4, versículo 1, que diz: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Queridos, há um espírito do erro atualmente operando na face da terra. Esse espírito se manifesta flagrantemente para desestabilizar a saúde espiritual da Igreja do Senhor. Por isso carecemos do auxílio do Espírito Santo através de mensagens como esta, para reconhecer a verdadeira voz de Deus em diversas ocasiões em que a ouvimos. Devemos estar sempre em vigilância espiritual. Não podemos ser levados pelas operações dos erros ou de erros, né? Pois no mundo espiritual isso pode ser um prejuízo fatal, com implicações graves na vida material. Portanto, estejamos em vigilância e em oração. Que o Senhor Jesus, com auxílio do seu Espírito Santo, nos ajude a estar atentos e despertados. A Igreja, a Assembleia de Deus, ela pauta sua liturgia nos textos paulinos. O apóstolo orienta os crentes a procurar com zelo os melhores dons. Está lá em 1 Coríntios 12, 31. E na concepção paulina, os melhores dons são aqueles que mais edificam a igreja. Está lá 1 Coríntios 14 e 5. Assim, na liturgia assembleana, meu querido telespectador, meu querido ouvinte, meu querido internauta, né? Aquele que tem o dom de variedades de línguas, é exortado a orar para que possa interpretar. 1 Coríntios 14, 13. E veja bem, se não houver intérprete, a Bíblia diz que o mesmo deve ficar calado. 1 Coríntios 14, 28. Pois o que fala língua estranha sem interpretação não traz edificação à igreja. 1 Coríntios 14 e 3. Ainda seguindo a orientação de Paulo, é preciso manter a ordem no falar línguas em voz alta durante o culto. Isso deve ser feito por 2 ou, no máximo, 3 fiéis. 1 Coríntios 14, 27 e 28. As orientações também fazem referência ao uso do dom de profecia. O apóstolo considera como profecia a fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14 e 3. Por isso a preocupação com o uso desse dom. Fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. 1 Coríntios 14 e 29. Aí, meu amado, a orientação é ouvir com atenção e atentar para ver se a profecia procede ou não de Deus. Quando a palavra de Deus manda, né, julgar,
é exatamente observar a procedência da mensagem e conferir com a palavra de Deus. Em 1 Coríntios 14:30, o apóstolo não permite que um profeta interrompa o outro, porquanto todos podem profetizar uns depois dos outros, pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. 1 Coríntios 14:32. Aqueles que não possuem esse autocontrole são considerados meninos no entendimento. 1 Coríntios 14:20. É impossível Deus falar, né, e atrapalhando ao próprio profeta que está sendo boca de Deus, outro se levantar ao mesmo tempo. A Bíblia nos orienta. Eu já tive a oportunidade de ver alguém estar ministrando a palavra e se levantar algum profeta querendo interromper a mensagem. E, meus amados irmãos, Deus não entra em contradição. Deus não entra em contradição. E, biblicamente falando, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, o apóstolo deixa claro, aqueles que não possuem esse autocontrole são considerados meninos no entendimento. Assim, de acordo com os escritos da Nova Aliança, o Novo Testamento, a Assembleia de Deus considera que os dons espirituais são disponíveis à igreja. Nós não somos cessacionistas. Nós ainda cremos que os dons espirituais estão à disposição da igreja e que o dom de profecia também é contemporâneo, mas deve estar sujeito ao ensino autorizado das Escrituras. Pois na igreja primitiva havia profecia, mas não eram as profecias que mostravam a direção à igreja, e sim o ensino contínuo da palavra de Deus. Confira isso em 1 Timóteo 4:11, 6:2, 1 Coríntios 4:17, 2 Tessalonicenses 2:15. Sempre na igreja primitiva, a voz que falou mais alto foi a palavra de Deus. E aí, meus amados, nós vamos voltar agora para o texto básico da lição, que nos traz a história ou a experiência vivenciada por Neemias. Neemias, como um líder levantado por Deus, naquele período pós-exílio, né, começa a enfrentar ataques. Olha, o líder não está imune de ataques pessoais. Mesmo tendo consciência de que está fazendo o que é certo e que é a vontade de Deus, mas nós não estamos imunes a ataques, né, de inimigos de dentro e de fora, que se levantam muitas vezes para tentar parar a obra do Senhor. Neemias, como líder da reconstrução dos muros de Jerusalém, enfrentou todo tipo de reação contrária que possamos imaginar. Primeiro veio a oposição externa dos inimigos dos judeus, Gesem, Tobias, Sanbalat. Depois, Neemias enfrentou o problema dos conflitos de interesse dos judeus. Estudamos numa lição passada, quando os que tinham mais posse, não é, dominavam os mais pobres, prestavam dinheiro com agiotagem, os pobres não podiam pagar, e aí eles levavam suas esposas, levavam seus filhos, e causou aquele problema terrível no meio do povo de Deus. E Neemias chegou ali para resolver aquela situação. Mas os problemas não pararam por aí. Posteriormente, Neemias sofreu os ataques pessoais, não é, daqueles inimigos da obra. Tobias, né? Sanbalat levantou-se. Sanbalat não era qualquer pessoa, era o governador de Samaria. Estava se levantando contra Neemias. Capítulo 6, foi algo tremendo, né? E olha, mesmo através de pessoas que eram do meio do povo de Deus, judeus, né, mas que por interesses escusos foram usados pelos inimigos para também atacar Neemias. Dentre eles, nós podemos destacar Semaías, né, filho de Delaías, filho de Meatbeel, um profeta de Deus. Semaías era um profeta no meio do povo de Deus, mas foi subornado, né? Foi subornado por Tobias, por Sanbalat, que o subornaram para que profetizasse
a Neemias, dizendo que Neemias ia sofrer um atentado, que Neemias ia ser perseguido e que fugisse para se esconder no Santo dos Santos. Ora, irmãos, Deus não se contradiz. Se a sua palavra diz que somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, como é que Neemias ia correr e se esconder dentro do Santo dos Santos? Ele ia morrer fulminado. Neemias teve discernimento espiritual. Permita-me lhe dizer nesta hora que o que está faltando para muitos crentes hoje é discernimento espiritual. Para discernir se é Deus que está falando, se aquela palavra, se aquela profecia veio ou não de Deus. Semaías era profeta, mas estava subornado, profetizou de si mesmo. Neemias analisou, teve discernimento espiritual e disse: olha, um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E aí ele conheceu que não era Deus quem enviara o profeta, mas o profeta estava falando de si mesmo, subornado pelos inimigos. Então, amados, nós vamos entender que, como cristãos, precisamos estar bem atentos. O inimigo, ele nos ataca de várias formas. Quando ele não consegue com escárnio, com zombaria, quando ele não consegue com intimidação, ele nos faz convites. Quando ele não consegue com convites, ele pode até subornar alguém do nosso meio para tentar nos parar e, consequentemente, parar a obra do Senhor. Neemias enfrentou todos esses ataques, mas glória a Deus que ele venceu a todas essas adversidades, porque mantinha plena comunhão com Deus, buscava sabedoria em Deus, discernimento do Senhor para as decisões que devia tomar, e Deus lhe deu completa vitória. Sucesso de qualquer empreendimento na nossa vida está ligado diretamente a uma liderança sólida, e Neemias nos dá esse exemplo. Por essa razão, quando alguém quer impedir a sua realização, o caminho mais fácil, muitas vezes seria atacar o líder. Alguém quer impedir a sua realização, alguém quer impedir o seu sucesso, a sua vida vitoriosa, ou mesmo tem seus planos pessoais, quer conseguir as coisas antes do tempo. Então, o caminho mais fácil para essas pessoas é muitas vezes atacar o líder, enfrentar o líder, promover calúnias, difamações, enfim, se levantar contra a liderança. Mas, assim como Neemias, se Deus é por nós, quem será contra nós? Neemias percebeu a reação de Semaías e viu que não era Deus que estava falando. Ele percebeu que era uma intenção maligna. Havia por trás daquela mensagem um convite para levá-lo ao escândalo, ao pecado, à desobediência. Neemias percebeu a real intenção do convite dos inimigos. Por isso, não aceitou o convite. Não foi para aquela conferência fora de Jerusalém, quando disseram: desce, vem para cá, para o Vale de On. Neemias: não, estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Mas o inimigo não se dá por vencido. Disse o saudoso pastor Antônio Gilberto, uma certa vez eu estava ouvindo uma das suas palestras, e ele disse: irmãos, oxalá que todo crente fosse persistente como Satanás. E eu até me assustei, mas depois ele explicou, porque o diabo não desiste, ele é perseverante. Então o crente precisa ser perseverante, porque o inimigo não desiste. Ele quer a todo custo nos tirar da presença de Deus. Pois bem, no ataque pessoal seguinte que Neemias enfrenta agora, Semaías, um profeta subornado, tenta intimidar Neemias para infringir a lei de Deus. Mas glória a Deus pelo discernimento que o Senhor nos dá. Neemias venceu todos os ataques, porque sabia de quem era a obra e para quem ele estava trabalhando. Ora, amados, se estamos trabalhando para Deus,
servindo a Deus, se entendemos que a obra é de Deus, fiquemos convictos de que Deus sempre nos dará a vitória. Quer saber de uma coisa? Como Neemias foi forte, foi firme, teve discernimento espiritual, teve sabedoria de Deus para entender que o inimigo estava tentando decepcioná-lo, envergonhá-lo, não atendeu àquela profecia, o povo continuou trabalhando, a obra não parou, e aquilo que durou 14 anos sem ter uma conclusão, em apenas 52 dias, a reconstrução do muro estava concluída. Louvado seja o nome do Senhor. A obra vai ser concluída. Nós vamos concluir a obra em nome de Jesus. Assim como Jesus concluiu a sua obra e disse: Pai, está consumado, está terminada a obra, nós também vamos concluir a obra que Deus tem nos confiado. Como líderes, ou mesmo como liderados, precisamos reconhecer a necessidade de estarmos sempre em plena comunhão com Deus, meus amados, através da leitura da Bíblia, da meditação, nos ensinos da palavra de Deus, através da oração, para ter um discernimento espiritual, sabedoria do alto nas nossas decisões. No mundo dominado por Satanás, só nessas condições poderemos fazer perfeitamente a vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude sempre a vivermos agindo sobre a sua direção. Que o Senhor nos ajude a vencer todos os ataques do inimigo contra as nossas vidas. Mas Neemias nos deixou uma lição. Como provar os espíritos. E aí o apóstolo São João vai nos dar mais uma recomendação. Ele nos diz aqui: amados, não deixe crédito a qualquer espírito. Antes provai se os espíritos procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Então, amados, está aqui uma recomendação bíblica. O ensino que quero trazer para você, deixar para a sua meditação, é exatamente este: a importância da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos orienta: provar os espíritos. No texto acima, o apóstolo João nos adverte: não dê crédito a qualquer espírito. Pelo contrário, de forma enfática, inequívoca, provai se os espíritos procedem de Deus. Eu gosto de pesquisar sempre outras versões. Eu encontrei uma versão fácil de ler que diz: queridos amigos, não deem crédito a todos os que dizem que são inspirados por Deus. Ao contrário, ponham-nos à prova e verifiquem se os espíritos que eles têm é mesmo de Deus ou não, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Meus queridos irmãos, queridos internautas, não creiam sempre em tudo que vocês ouvem. Só porque alguém diz que é a mensagem de Deus, examinem primeiro, para ver se realmente é, porque há muitos falsos profetas por aí, como diz a Bíblia. A palavra provai, fazendo uma análise, uma escrutinação mais profunda da Bíblia. Provai no grego é dokimasso. E dokimasso tem o sentido de testar, examinar, provar, verificar. Então, o que o apóstolo João, pelo Espírito Santo, está nos dizendo é que nós devemos testar aquilo que estamos ouvindo, examinar, comparar com a palavra de Deus, provar, verificar, ver se uma coisa é genuína ou não. Como os metais, como se faz com ouro, com a prata, não se prova? A Bíblia está nos dando este direito também. Você pode ouvir a qualquer mensagem, você pode ouvir a qualquer profecia, mas busque provar, testar, examinar, averiguar, conferir com a palavra de Deus, para ver se você reconhece como genuíno.
depois de examinar, depois de provar, se julga valioso. A palavra de Deus não nos deixa sem uma orientação. Isso quer dizer, então, que devemos ficar atentos para ver se os espíritos estão com a Bíblia de acordo com a palavra de Deus ou não. É preciso que a gente exatamente observe essas coisas. Algumas expressões usadas por João no capítulo 4, que são fortes. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Então tem alguém que procede do mundo e fala da parte do mundo. E você vai ouvir alguém que é do mundo e fala da parte do mundo? Não, precisamos ouvir quem fala da parte de Deus. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então você precisa saber quem está lhe profetizando, quem está ministrando sobre sua vida. Se é de Deus, se não é de Deus, se aquilo que você ouve é do espírito da verdade ou se é do espírito do erro, especialmente nesses últimos dias. Precisamos provar, examinar, averiguar, provar os espíritos. É provar o ensino, é provar a mensagem, é provar a profecia, para ver se é realmente de acordo com a palavra do Senhor. Olha, amados, eu não estou aqui dizendo que é para criticar. Infelizmente, as críticas têm ofuscado a manifestação dos dons na igreja. Mas a Bíblia diz, o apóstolo São João, capítulo 2, versículo 20, diz: vós tendes a unção do Santo. Vós tendes a unção do Espírito Santo, é isso que João está dizendo, e sabes tudo. Quem tem a unção de Deus sabe quem está falando da parte de Deus e quem está falando da parte do mundo. Então, amados, o que a palavra de Deus vem nos falar nesta semana é exatamente com respeito a essa capacidade de discernir, de provar, de averiguar aquilo que ouvimos, porque já muitos falsos profetas, já muitos enganadores têm saído por aí afora. E o apóstolo João nos fala das características deles. João disse que eles ultrapassam a doutrina de Cristo e nela não permanece. O apóstolo João disse que eles não trazem a doutrina de Deus. Eles falam não pelo Espírito Santo. Então, amados, acautelai-vos. É tempo de cautela. A palavra cautela na Bíblia é prudência, é sensatez. Precisamos se acautelar para não perder aquilo que temos recebido com tanto esforço. Perder o galardão que o Senhor tem prometido para nós. Então, amados, não devemos dar crédito a qualquer espírito, a qualquer mensagem, a qualquer profecia. Tem pessoas que é tendenciosa a aceitar todo tipo de profecia. Devemos analisar, devemos julgar à luz das Escrituras. E a própria Bíblia nos dá esse direito. E como saber, pastor, se uma profecia é verdadeira? Olha, a Bíblia revela que há 3 procedências das profecias. Primeiro, o espírito imundo pode usar alguém. Você lembra lá, Isaías 8:19, fala de espíritos familiares. Eram pessoas que tinham espírito calminho, ficavam ali no meio do povo de Deus, mas de repente eram usados por espíritos malignos. Você lembra lá no capítulo 16 de Atos 16, quando aquela moça saiu atrás de Paulo e Silas, dizendo: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Parecia uma profecia positiva, mas era Satanás tentando confundir a mente das pessoas. Se Paulo e Silas recebem aquela mensagem e aceitam, podiam ficar orgulhosos. E as pessoas que estavam ouvindo ali na cidade de Filipos, que conheciam que aquela moça era uma moça espírita, feiticeira, endemoniada, iam dizer que Paulo e Silas
eram do mesmo caminho da feitiçaria. O evangelho não tinha entrado em Filipos, não tinha chegado na Europa, a Macedônia não tinha sido evangelizada, a Espanha não tinha ouvido a palavra de Deus. Por certo, se o evangelho não chega à Europa, não chegaria aos Estados Unidos. Se não chega aos Estados Unidos, não chegaria ao Brasil. Eu estou lhes falando do caminho como o evangelho foi seguindo e chegou até nós. Então, amados, existem profecias que são procedentes do espírito imundo. Outras são do espírito humano, coração da pessoa. Às vezes a pessoa tem pretensões e aí profetiza, não é? Profetiza de si mesmo. Mas há a profecia do Espírito Santo. Então é por isso que o ensino dessa semana é maravilhoso para nos fazer entender, compreender, provar, analisar, averiguar, saber se aquela pessoa está falando de si mesma, saber se é um espírito maligno que está falando ali. Eu lembro que em uma das igrejas aqui do interior do estado, uma profetisa levantou-se na igreja dizendo que era o menino Jesus e que queria uma chupeta para chupar. Irmãos, ainda teve crente que acreditou que era Jesus mesmo. Foi que Deus deu discernimento ao irmão, levantou-se, sai espírito maligno, e aquela mulher foi liberta. Mas já tinha alguém dando glória a Jesus, dizendo, olha, o menino Jesus está no meio de nós e ele quer uma chupeta para chupar. Meus amados irmãos, que Deus nos dê discernimento espiritual, que Deus nos ajude. A forma mais segura na avaliação de uma profecia consiste na coerência com os mandamentos bíblicos. Você pode ouvir, mas abra a palavra, confira pela palavra, veja se há coerência na palavra de Deus. As Escrituras nos mostram como se dá essa coerência. Não podemos desprezar as profecias, né? Mas devemos examinar tudo e reter o bem. Né? Examinar tudo é uma precaução necessária nesses últimos dias. Devemos observar, né, a infalibilidade da palavra de Deus, mas também sempre observar que o ser humano ele é falível, não é? E nós não podemos ter uma obediência cega a tudo que ouvimos, a tudo que vemos. Não somos mais crianças, já estamos exercitados para discernir entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, como diz lá Hebreus 5, 13 e 14. Então, precisamos nos manter firmes, abstendo-se de toda aparência do mal, não é? Obedecendo a palavra de Deus, vendo se as profecias estão de acordo com os preceitos bíblicos, vendo a vida dos profetas, pelos frutos os conhecereis. E o cumprimento de uma profecia não é por si só suficiente para autenticá-la como de origem divina. Alguém pode falar e dizer até que é Deus, mas é preciso que seja analisado à luz da palavra de Deus, né? E se estiver de acordo com a palavra de Deus, então que recebamos, louvemos ao Senhor e sejamos edificados, exortados e consolados. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Fica esta reflexão para você, baseado nesse tema tão importante. Provai se os Espíritos são de Deus.